Muito bem, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o nosso bate-papo semanal aqui no nosso canal. Vamos observar então os diversos ativos sobre a ótica de position. Meu nome é Luiz Fernando e como vocês sabem, toda a semana eu trago este tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Bom pessoal, para começar o nosso vídeo, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram e seguiram aqui o nosso canal no YouTube. Chegamos aí à marca de 1000 inscritos. Finalmente chegamos à marca dos 1000 inscritos, né? É uma marca pequena para o mundo do YouTube, mas tem uma total relevância dentro do meu projeto e do meu objetivo de chegar nesse número. Quero dizer que só o começo, que vamos buscar aí muito mais, vamos trazer muito mais conteúdo aqui no canal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E como tudo na vida deve ser comemorado, as boas coisas da vida, eu queria comemorar e convidar vocês para na próxima semana, no vídeo de fechamento, eu vou fazer um sorteio aqui no canal. Então eu convido vocês para participar do sorteio como reconhecimento a todos vocês que confiaram aqui neste conteúdo. Bom pessoal, para começar o nosso vídeo de uma forma um pouco diferente, eu queria compartilhar com vocês uma notícia que saiu esta semana aqui na nossa bolsa, que foi o que, pessoal? Que foi essa notícia falando do acesso mais facilitado aí às BDRs para os investidores brasileiros. Para quem não sabe, as BDRs são recibos de ações de outros países. Então você pode, através da bolsa brasileira, da B3, comprar ações aí de outros países, recibos, na verdade, de ações que podem ser convertidos ou não. Isso dá o direito, na verdade, do investidor comprar esse tipo de ativo. E digo, pessoal, que esse assunto já não era mais que na hora, né? Na verdade, eu vejo esse assunto como a B3 correndo atrás do prejuízo, né? Porque nos últimos anos se facilitou muito e a quantidade de informação também para o investidor brasileiro investir em outros mercados ficou muito abundante, né? Então foi facilitado esse acesso do investidor a esses mercados. Então, vendo isso, acredito que a B3 também foi correr atrás aí do prejuízo. E isso, de uma forma geral, é muito positivo, pessoal. Vocês sabem que eu defendo aqui no canal o quanto é arriscado para o investidor comum ficar exposto apenas a um país. Nós sabemos que o Brasil, como um todo, é um país emergente, um país ainda de terceiro mundo, né? E uma economia ainda que não faz frente às grandes economias mundiais. E aqui nós temos todos os riscos e todos os problemas de um país emergente. E nós temos também vizinhos aqui que nos mostram, na verdade, o quanto é arriscado confiar apenas na economia deste país. Então, ao meu ver, é um assunto muito saudável para o investidor em si ter acesso a esse tipo de investimento. Porém, eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa, na verdade, que não falaram muito no que eu li aí na mídia, enfim, sobre esse assunto. Isso, todo esse oba-oba, né, de investir no exterior, comprar ações americanas, se dá num momento bem complicado da economia mundial. E provavelmente esse acesso mais facilitado ao investidor pessoa física, a grande média, pessoal, vai correr atrás do quê? Daquelas empresas que estão na moda agora, que são o quê? São a Amazon da vida, Facebook, Google, enfim, essas empresas techs. E eu vou mostrar para vocês um fato curioso. Então, pessoal, aqui eu estou no site Macro Trends, um site bem bacana para vocês observarem aí outros mercados, não só o brasileiro. E aqui eu estou observando e vou mostrar para vocês esse comparativo, na verdade, esse indicador que é o Price to Sales Ratio, aqui do Nasdaq. Para quem não sabe, o índice Nasdaq compõe aí as principais ações da moda, as ações techs da moda, né? Então, tanto Google, Amazon, Facebook, que eu acredito que são as empresas que vão ser mais adquiridas pelo público aí que é alvo desses BDRs. E notem como esse indicador mostra o mercado extremamente caro nesse momento. Para quem não sabe, esse indicador aqui, ele mensura o quê? Ele mensura a comparação das receitas das companhias dos últimos 12 meses com o preço da ação ou o preço do índice nesse exato momento. E notem como o mercado está extremamente valorizado, né? Nós temos aqui o mercado acima tanto do patamar lá de 2008, mesmo aí acima do patamar
da bolha de 2000. E vocês sabem, normalmente, é muito famoso no mercado a premissa aqui que, pessoal? Comprar ações em mercados extremamente caros tende a trazer um retorno muito ruim para quem quer comprar essas ações e permanecer com ela no longo prazo. Então, muito cuidado, pessoal, com essa narrativa que já tem muita gente falando no mercado atual, que é o quê? Ah, vale a pena comprar essas ações, principalmente as ações de tecnologia, pois elas, no momento atual, elas são reserva de valor, essas ações são excelentes, grandes empresas. Muito cuidado com esse tipo de narrativa e com o que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês. Dois fatos importantes também para citar dos BDRs é o que, pessoal? É o risco de conversibilidade. Então, mesmo você comprando o BDR aqui no Brasil, você ainda vai estar exposto à nossa lei. E isso pode acontecer o quê? O governo simplesmente, de uma hora para outra, mudar a lei, criar imposto, criar alguma coisa que impeça você de converter os seus ativos ou crie algum imposto para isso. Então, nós vemos aí economias dos nossos vizinhos, como a Argentina, como a própria Venezuela, onde o governo, quando há uma fuga muito grande aí de moeda local para moedas fortes como o dólar, o governo tende a dificultar muito a vida das pessoas que querem fazer isso. Um outro ponto é fazer o stock picking com esse tipo de empresas, né? Então, pessoal, a gente acaba confiando demais nas empresas que a gente conhece, nas empresas que a gente convive e está vendo no momento. Mas eu creio que uma exposição sadia para quem quer o quê? Comprar ações e carregar para o longo prazo é fazer isso através de ETFs em mercados onde a gente não conhece tanto. Então, para quem não mora nos Estados Unidos, não vive lá, não estuda profundamente aquele mercado, a chance de comprar uma cesta de ações e ter um desempenho pior que o índice é muito grande. E voltando aqui para o nosso gráfico, vocês podem fazer isso, deixa eu só mudar aqui, aí, vocês podem fazer isso através do IVVB11, então tá aqui o próprio IVVB11 na sua máxima histórica, mostrando a força que o mercado americano mais a valorização do dólar tem nesse momento. Porém, mesmo o IVVB11, ele tem aí o risco que eu falei, que é o risco de conversibilidade, mas eu vejo como uma forma mais lógica, uma forma mais prudente, uma exposição através de um ETF, que replicará aí as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, do que você fazer uma seleção das empresas que você mais conhece ou mais gosta. A não ser que você conheça extremamente, esteja totalmente preparado para fazer isso. Mas antes de entrar na nossa análise, como todo final de semana, o nosso estudo semanal, eu queria compartilhar com vocês um conteúdo bem interessante que eu divulguei lá no nosso grupo do Telegram. Então eu sempre deixo o link aqui na descrição do canal, pessoal. Na verdade, eu perguntei para o pessoal lá essa semana se uma estratégia de trade funciona em qualquer ativo ou em qualquer mercado. Será que funciona? E aí, o que você acha? E nós lá vimos o que, pessoal? Na verdade, eu estava explorando alguns backtests. Essa semana eu fiz alguns backtests aqui através do TradingView, mostrando como a estratégia, a simples estratégia aí de fazer o trade following através de médias pode ser muito bom em alguns ativos ou totalmente desastroso em outros ativos. Então notem aqui a curva de capital de um ativo como foi horrível, né? E a mesma estratégia em outro ativo sendo muito benéfica. Então, notem, vou colocar aqui para vocês no próprio TradingView. Para quem não sabe, pessoal, o TradingView é uma das mais valiosas ferramentas aí de backtest gratuitas que nós temos no mercado. Vocês podem fazer isso através aqui do editor Pine, criando o seu script, e você pode aí, através dos testes de estratégia, ter aqui a mensuração da valorização ou não dessa estratégia ao longo do tempo. Então, notem que bacana, ele mostra aqui para nós o desempenho, a quantidade de sinais dados, né, o drawdown da estratégia, e aí até mostra também aqui a lista dos trades efetuados. Eu vou colocar para vocês aqui no gráfico diário, e nós vamos observar isso. Notem aqui como, eu vou pegar um ativo da lista, vou pegar aqui, por exemplo, a VEG. Notem aqui como, dentro dessa estratégia, olhem como a curva, acho que só não está configurada aqui, deixa eu só ver uma coisa. Ah, não, deixa eu só mudar aqui. Vou colocar aqui o capital inicial de... Opa! 10 mil reais, 10 mil dólares, na verdade, aqui, e o reinvestimento de todo o capital, né? Então,
a estratégia aqui, reinvestindo todo o capital aí através das próximas operações. Deixa eu pegar para ver se ela funciona. Acho que está errado, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Acho que ela está configurada aqui nesse outro. Tá, aqui. Bom, pessoal, agora foi. Acho que ela estava configurada aqui nesse outro perfil. Então, notem aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos mostrando para nós a estratégia feita de uma simples estratégia de médias móveis. E notem como aqui no gráfico embaixo ele te mostra o quê? A curva de capital dentro desse período. Então, vou pegar aqui, lá estávamos falando da VEG. Olha lá, pessoal. Na VEG, dentro dessa estratégia, foi gerado ao longo da história desse ativo 400 trades. Nós tivemos aqui esse desempenho, esse lucro gerado com um capital inicial de R$10.000. Um exemplo que eu coloquei para o pessoal lá é a própria Gafisa. Olhem isso aqui, que curioso. Nós temos aqui na Gafisa um ativo em uma longuíssima tendência de baixa. Observem como a tendência de baixa vem ao longo dos tempos, né? Então, quem comprou e segurou esse ativo, como mostra aqui, ó, vocês podem ver em resumo do desempenho, vocês podem ver aqui o prejuízo bruto que foi gerado, e aqui, ó, retorno do comprar e retenção. Então, todo mundo que comprou e segurou lá desde o começo dessa empresa teve um prejuízo de 83%. Enquanto na estratégia de médias móveis, a valorização acumulada foi essa daqui. Vocês estão vendo, mais de 4.000% de lucro. Dentro desse ativo foi isso. Agora notem, a mesma estratégia, acho que era em BB Seguridade, era isso? Deixa eu ver. Sim, olha lá, pessoal, em BB Seguridade, olhem como o capital foi destruído ao longo do tempo, fazendo a mesma estratégia. Então, aqui, o que eu coloquei para o pessoal lá foi o quê? Aqui ficou muito popular no Brasil a gente pegar livros de famosos traders, né, na verdade, do mundo inteiro, na verdade, do mercado americano, e trazer para cá os setups que eles utilizam lá. Então, nós podemos citar aí o próprio Larry Williams, que ficou muito famoso aqui no Brasil, e as pessoas usam os setups desses traders como se fosse a última bolacha do pacote, né? Se fosse o suprassumo da coisa, pessoal. E boa parte desses setups não funcionam aqui no Brasil. Não funcionam no nosso mercado. E as pessoas utilizam acreditando que só porque o cara fez lá em outro país, ficou famoso com essa estratégia, vai funcionar aqui também. E isso não se mostra verdadeiro. Notem como uma simples estratégia de média móvel pode ter um desempenho muito bom ou muito ruim, dependendo do ativo que você está selecionando. Então, o insight que fica disso tudo, pessoal, é o quê? Não acreditem em tudo que vocês veem. Não acreditem em tudo que as pessoas falam. Testem a estratégia. Façam a mensuração do que vocês estão fazendo simplesmente antes de fazer qualquer tipo de estratégia. Qualquer estratégia feita para trade deve ter um backtest sólido que se prova ao longo do tempo. Mesmo assim, essa estratégia pode não funcionar mais para frente. Acho que tem um caso aqui específico. Olhem que curioso aqui o caso da própria Lojas Americanas, eu acho que foi. Olhem lá, uma estratégia que performou extremamente bem até esse ponto aqui. E notem que desse topo até então a estratégia vem performando muito mal. Então quem observou nesse ponto aqui falou, agora eu vou fazer essa estratégia, vou ficar milionário. Tá lá, pessoal, perdendo aí boa parte do capital. Então as estratégias funcionam, mas podem também deixar de funcionar. Então por isso a gente deve estar sempre revisitando as nossas estratégias e mudando e adaptando ela ao mercado, porque o mercado sempre muda, pessoal. Bom, acho que de insights de hoje tá bom, né? Vamos começar a nossa análise. Deixa eu só mudar lá para tela principal, que é essa daqui que está as minhas configurações. Deixa eu sumir essa tela daqui, deixa eu apagar também esse indicador, senão vai ficar marcado. Ó, pessoal, quem gostar aqui desse tipo de conteúdo, eu quero fazer um backtest. Eu quero mostrar para vocês como fazer o backtest aqui no próprio TradeView nas próximas semanas, legal? Então, se preparem que a gente vai entrar nesse conteúdo aqui mais técnico para ajudar vocês. Bom, então apaguei aqui, eu vou voltar lá. Vamos começar, já que a gente falou de mercado americano no começo do vídeo. Vamos falar então do mercado americano. Eu vou abrir aqui o S&P. Não esqueçam, pessoal, de deixar o like e seguir aqui o nosso canal, tá? Isso é bem importante para continuarmos crescendo aí no YouTube. Bom, pessoal, olhem que figura emblemática nós temos aí no S&P. E eu esqueci, pessoal, na verdade eu esqueci também de falar para vocês
Essa semana saiu a nossa segunda aula do nosso curso de análise técnica, então está lá no nosso canal do YouTube. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, abri aqui, olhem lá. Está a nossa segunda aula do nosso curso de análise técnica. Nesse vídeo aqui eu tratei muito profundamente a questão dos candles, a questão também dos desenhos gráficos e se isso importa ou não na hora de tomar a nossa decisão de comprar ou vender um ativo. Então ficou muito bacana, pessoal, esse vídeo aqui. Convido todos vocês a assisti-lo também. Bom, então chega de papo, vamos lá voltar para o nosso mercado aqui americano através do S&P e vamos olhar aqui os sinais deixados por esse ativo. E olhem que figura bem emblemática essa semana, pessoal. Nós temos o quê? Eu vou colocar aqui no gráfico semanal. Olhem lá, nós temos o mercado tocando novamente a máxima que foi dada antes do crash. Está aqui, nesse ponto, nós tivemos a máxima e o mercado recuperando aí, fazendo a sua recuperação em V. E nós temos aqui um ponto extremamente decisivo, extremamente importante para o mercado americano, que é o que, pessoal? Nesse ponto aqui o mercado pode simplesmente fazer aqui um famoso topo duplo, fazendo uma correção mais forte dentro desse ativo, buscando ali a linha de suporte que está lá marcada nos 2.300 pontos. Isso, desse ponto atual até lá, daria uma queda dentro desse ativo de mais de 30%. Então, a gente deve acompanhar de muito perto aqui o que o mercado americano vai fazer nas próximas semanas. Porém, seguindo a tendência de alta ativa desse ativo aqui, ativa do ativo é ótimo, né? Seguindo a tendência de alta desse índice, nós temos o quê? Nós temos, nesse exato momento, o mercado tocando essa região de resistência. Eu acreditaria no quê, pessoal? Acreditaria que o mercado não tem forças, até porque nós temos 1, 2, 3 semanas de alta nesse momento, para fazer um movimento assim, forte de rompimento aqui. Não, eu não acredito nisso e ficaria bastante surpreso se o mercado fizesse isso nas próximas semanas. Eu acreditaria no quê? No movimento lateral aqui. Eu acredito que o mercado vai sim mostrar força vendedora aqui de teste nessa região. Então acredito numa correção lateral aqui para um posterior movimento de alta novamente. Fato é que, observando a tendência atual e a força que o mercado recuperou, eu não acreditaria e não coloco como mais provável esse movimento corretivo que nós falamos, esse topo duplo, né? O mercado, pelo menos nessa semana, não dá sinal disso, pessoal. Vamos observar aqui o IVB11, como nós já falamos dele. Nós temos esse ativo fazendo o quê? Fazendo uma máxima histórica nesse momento, que nós podemos observar aqui. Notem, ativo negociado praticamente nos R$200 nesse momento. Nós temos o que, pessoal? Nós temos aqui a amostra, se você observar o quê? Você observar o S&P, você vai falar, pô, Fernando, mas lá não superou a máxima ainda, né? E no IVB11 sim. Por quê? Porque basicamente esse ativo, além da valorização do S&P, tem também a correção do dólar. Então, temos máxima histórica praticamente por causa do movimento de valorização que o dólar teve nos últimos meses, pessoal. Então, temos aqui máxima histórica nesse ativo, o mercado segue a sua fortíssima tendência de alta, muito, muito forte essa tendência neste momento, nem sem sinal de correção aparente também nesse ativo. Sinal de correção, pessoal, foi dado apenas lá no índice Nasdaq. Nós temos o mercado fazendo esse topo aqui, que nós vimos aqui, e o mercado seguindo aqui, se arrastando nessa tendência de alta ainda aqui nessas 2 semanas, e aí faz o quê? Notem que nessa última semana nós tivemos aí uma correção mais forte, uma correção de quase 3%, dando pinta que essa região aqui é importante, que o mercado tende a marcar um topo aqui. Então, sim, nós temos aí o índice Nasdaq dando sinais aí de fraqueza. Isso se dá com que, pessoal, também notem que lá, observando aqui o nosso estocástico, notem como nós temos o mercado em uma importantíssima zona de sobrecompra, um mercado muito caro nesse momento sob a ótica do estocástico. Então seria esperado o quê? Observando esse indicador, uma correção
nesse índice? Vamos olhar o S&P? Dentro do S&P também, pessoal, olha lá, nós temos o S&P também em uma importantíssima zona de sobrecompra, o mercado também se mostrando muito caro nesse momento. Então, muito cuidado com novas alocações dentro desses ativos. Observando o Ibovespa, ao contrário desses dois índices, nós temos o Ibovespa aí mais manco, né? Então notem como o mercado americano subiu mais forte e voltou a tocar o seu topo histórico, e o Ibovespa ainda aqui minguando longe ainda do seu topo histórico. Temos ainda uma distância de lá do topo até aqui, uma distância aí de cerca de quantos por cento? 14% até o topo novamente. E nós observamos o que, pessoal? Aqui nós temos o mercado fazendo uma correção lateral, que não é surpresa para vocês. Nós já havíamos comentado isso nessa semana aqui, que eu falei para vocês que o mercado tenderia a marcar um topo aqui e fazer uma correção lateral. Isso porque o mercado já vinha há 3 semanas de alta. Então todo mundo que acabou comprando aqui está sendo cozinhado pelo mercado nesse momento. Isso se dá, pessoal, olhem que curioso, nós tivemos aqui o mercado fazendo 1, 2, 3, 4 semanas laterais nesse ponto até romper e ir embora. Nós temos nesse momento o mercado fazendo 1, 2, 3, 4 semanas também de lateralização nesse exato momento. Porém, nesse momento nós temos ainda o Ibovespa dentro de uma tendência de alta. Olhando o diário, o mercado já passa para baixo da média de 10 períodos, fazendo aqui, nós temos dentro do diário, topo abaixo do topo anterior. Nós temos então no diário uma tendência indefinida. Porém, notem como isso aconteceu também aqui. E aí todo mundo que saiu correndo tentando vender aqui, porque o mercado estava em tendência indefinida, perdeu esse movimento de alta aqui. Então, devemos esperar o quê? O mercado se decidir para que ponto ele deve prosseguir. Isso, ao meu ver, se dará o quê? O mercado ganhará momentum caso o mercado consiga romper essa máxima que está aqui em cima, nos 106 mil pontos, ou romper essa máxima, essa mínima aqui embaixo dos 100 mil pontos. Fato é, pessoal, que observando o Ibovespa, eu ainda acredito que o mais provável a ser feito pelo mercado seria um movimento de alta. E por que isso? Notem que aqui nós temos essa região de 100 mil pontos como uma importante zona de suporte. Nós temos as duas médias aqui, tanto a de 10 quanto a de 50 períodos, dando suporte também aqui. Nós temos também logo abaixo uma zona bem importante de suporte, que é a região dos 92, 93 mil pontos. Então eu não acreditaria numa correção mais aguda no mercado. Porém, uma coisa que me chamou a atenção é que boa parte das minhas ações, dentro da minha estratégia de trades mais rápidos, elas estão dando sinais de marcação de movimentação do stop. Então, se o mercado voltar a cair na próxima semana, boa parte dos ativos que eu tenho em carteira vão ser estopados. E isso não é bom, né? Isso significa o quê? Significa fraqueza da tendência dos ativos. Mas nós vamos falar disso mais para frente. Bom, observando isso, vamos falar então do dólar. Eu quero falar do dólar com vocês. O dólar segue aqui congestionado dentro desse triângulo que nós marcamos aqui. Também o dólar está aí consolidando, buscando forças para romper essa região. O dólar mostra muita força. Olhando aqui através do estocástico, nós temos o dólar aqui numa região em que ele já teve um descanso, né? Então nós temos aqui o dólar descansando aqui dentro dessa região. E essa região aqui do estocástico foi a marcação do que, pessoal? Desse ponto onde o dólar estava cotado em R$4. E desse ponto para lá, o dólar chegou a bater quase R$6. Acho que bateu, na verdade, R$6, né? Bateu R$6. Então, pela premissa de muito valorizado ou não, nós temos aí o dólar sim, pelo estocástico, dando sinais que pode sim mover uma nova perna de alta. Eu acredito nesse ponto, rompido aqui embaixo seria um ponto importante para um momentum também no dólar, então atenção, muita atenção aí aos R$5,50. Caso o dólar venha a romper esse ponto, nós devemos ter aí uma velocidade de expansão muito agressiva no dólar, pessoal. Sim. Nós devemos ter aí o dólar, pelo menos, voltando a buscar a região lá dos R$6. Isso também corrobora com o quê? Com a fraqueza que o DXY, que é o índice dólar, vem demonstrando. Então, notem como o índice dólar está numa região bem relevante de mercado barato, né? De mercado
subvendido. Então, aqui, nesse ponto, normalmente, o índice dólar costuma virar e engatar uma tendência de alta. Então, aqui, traders mais ousados buscariam o quê? Buscariam aí um trade contra a tendência no rompimento desse ponto aqui dos 93 dólares. Então, sim, esse movimento aqui poderia acarretar também aí uma movimentação no nosso índice aqui do real contra o dólar. Olhando aqui o Bitcoin, nós temos aí o Bitcoin mais uma semana de alta, já estamos na quarta semana seguida de alta no Bitcoin, alta de 2,37%, Bitcoin vindo aí buscando com muita força lá a ponta dos 13 mil dólares. Vamos observar só aqui rapidamente o ouro, pessoal, que nessa semana o ouro, como eu havia dito para vocês, que estava extremamente valorizado, extremamente subcomprado, né? Não era um ponto de compras nesse momento, apesar da euforia da mídia e todo mundo falando do ouro, que agora é o momento de colocar ouro na carteira. E não, pessoal, não. Olhem como o ouro estava esticado. Tinha 1, 2, 3 semanas de alta. Essa alta era marcada com a valorização aí de mais de 10%, que é bastante coisa no ouro. E essa semana o ouro corrige, fazendo aí um movimento de 4% de queda. Isso se dá no extremo da euforia, então nada como o mercado, esse indicador de sentimentos, né? Como ele é bom para prever esse tipo de movimentação, né? As pessoas, quando começa a sair muito na mídia, as pessoas começam a falar demais, batata, né? Estamos próximos a um topo. Eu julgo como relevante esse topo aqui no ouro e o mercado também deve ficar mais algumas semanas aqui corrigindo, porém dentro ainda de uma longa e sólida tendência de alta. Vejo nesse ponto aqui como mais oportunidades para novas alocações no ouro, e isso possivelmente sendo feito quando o ouro vir aqui a buscar o ponto dos 37, 40 aqui do estocástico. Beleza, pessoal? Então, acabamos aqui a nossa análise mais ampla. Eu quero falar com vocês dos ativos que eu tenho em carteira, e eu vou começar falando aqui da VEG. VEG essa semana chega a novamente testar o topo aqui, a máxima dos 71 dólares, de 71 reais, na verdade. E como está bonito esse ativo, né, pessoal? Como está interessante a VEG. Tivemos esse ativo fazendo uma perna de impulso, que foi marcada desse fundo até aqui, uma valorização de 88%, e o mercado simplesmente não apresenta vendedores, né? O mercado não mostrando força de venda. Foi marcado um pouco de força de venda aqui nesse candle, mais marcado como um candle de dúvida, e o mercado faz 2 novos candles de dúvida, porém verdes. Isso corrobora com o quê? Corrobora com a minha crença que esse rompimento aqui dos 71 reais em VEG deve trazer aí mais força, mais momento para esse ativo. VEG, sem sombra de dúvidas, é um dos ativos mais fortes nesse exato momento do Ibovespa. Apesar do seu ponto extremamente subcomprado aqui através da ótica do estocástico, esse rompimento acontecendo traria, ao meu ver, muitos novos compradores aí para VEG. Então, atenção, pessoal, muita atenção nos 71 reais em VEG. Via Varejo aqui corrigindo há 4 longas semanas. Também lá no ápice, onde o ativo aqui marcou o seu ponto máximo aí de euforia, as pessoas também muito eufóricas com Via Varejo corrige, também ainda dentro de uma tendência de alta, seguindo aqui uma correção que desde o seu topo até aqui marca aí 15%, só que esses 15% de correção se dão após uma movimentação de alta de mais de 50%. Se nós pegarmos o fundo que foi marcado aqui até o ponto de topo, nós temos uma valorização de 400% de alta. Então é normal esse período de correção. Eu julgo que aqui é um teste para os mais ansiosos, né? Então muita gente que acaba comprando o ativo sem muita certeza de onde vai vender, onde vai colocar o seu stop, ou se realmente esse era um ativo bom para carregar para o longo prazo, começa a o quê? Começa a colocar em xeque se essa tendência é mesmo sólida, se o ativo não vai corrigir com mais força e começa a vender o ativo. E aí, do nada, surge o quê? Surge um movimento de alta nas próximas semanas, rompendo essa região e trazendo novos compradores para o ativo. Eu vejo ainda também Via Varejo com um movimento bem interessante. Aqui pessoas com mais ansiedade de tomar o papel, de comprar o papel, poderiam
colocar o start de compra, ao meu ver, nos R$ 19,87. E isso, normalmente, estoparia todo mundo que está apostando na venda em via varejo. Sigo aqui comprado também sem ajustes de stop nesse momento. Outro ativo que corrige essa semana também de uma forma mais relevante é a Magazine Luiza, caindo aí 4,54%, também aí consolidando próximo ao ponto dos R$ 90. Temos aí o mesmo cenário que eu já falei em VEG e também em via varejo, também vejo a mesma coisa sendo desenhada aqui em Magazine Luiza. Vamos ver essa semana, acho que tem balanço, né, desse ativo, então deve trazer uma maior volatilidade para o ativo. Eu também sigo comprado sem maiores ajustes em Magazine Luiza, pessoal. Um ativo que se movimentou bem essa semana e é um ativo que pode dar stop para mim na próxima semana é a BTOW. BTOW fazendo uma barra aqui simplesmente invalida a barra que foi marcada da semana anterior, da outra e da outra. Nós temos aqui em uma só barra contemplando um movimento que destrói a movimentação de alta das 3 últimas semanas em BTOW3. Então esse movimento aqui sim, pessoal, é um movimento bem baixista em BTOW, que teria continuidade desse movimento, seria o quê? Seria o mercado superar a mínima dessa semana, que está lá nos R$ 112. Simetricamente falando, se isso acontecer, nós teríamos só região de suporte dentro desse ativo, só lá nos R$ 83. Então sim, é um ativo que, se continuar a cair na próxima semana, deve engatar aí um movimento bem rápido de queda. Por isso, eu coloco aqui, como notem com a média já toca aqui o ativo, a média de 10 períodos, isso é o sinal que eu espero para encerrar as minhas posições dentro desse ativo, dentro da minha caixa de trades que eu uso de trades mais rápidos. Lembrando que ainda vou seguir com as minhas posições mais longas dentro de BTOW, porque mesmo que o ativo, e isso é um importante conceito que vocês devem entender, pessoal, é o quê? Mesmo o ativo corrigindo até quiçá aqui o ponto dos R$ 84, esse ativo eu ainda veria em uma tendência de longo prazo de alta. Então, mesmo o ativo corrigindo por cá, nós ainda poderíamos esperar um movimento de alta que estoparia todo mundo nesses pontos aqui e o ativo simplesmente poderia voltar à sua tendência de alta. Como foi aqui, ó, notem, nesse ponto. Nós tínhamos o ativo em uma forte tendência, que está marcada aqui, como vocês podem ver. Tivemos o crash, onde o ativo corrigiu bem forte, mas só foi tocar aqui a média de 50 períodos e voltou na sua tendência. Então todo mundo que saiu desesperado nesse ponto aqui, simplesmente se arrependeu quando viu o ativo aí subindo mais de, acho que 100% foi a valorização desse ativo, mais 175% após aqui a recuperação do crash, pessoal. Observando aqui SLC3, mais uma vez eu cito o porquê que eu não olho gráficos diários e eu recomendo para vocês não observar o mercado diário, pessoal. Olhem a barra feita por SLC3 essa semana. Olhem esse candle. Nós tivemos só essa semana o ativo saindo da mínima até a máxima, uma movimentação de quase 10%. E o ativo fechando no ponto de abertura. Então todo mundo que sofreu aqui ficou eufórico porque o ativo estava subindo muito ou ficou depressivo porque o ativo estava caindo muito. Quando olha a semana, simplesmente o ativo não fez movimento algum, simplesmente deixando um baita candle de dúvida. Porém, se nós observarmos aqui no diário, vocês veem aí as barras como foram malucas durante a semana. Então, novamente, pessoal, não observem o gráfico diário. Para quem não tem experiência, para quem está começando agora no Position, isso daqui seria motivo para a pessoa ficar extremamente ansiosa e estopar ou sair fazendo compras pelo gráfico diário. Ter aí desconfortos estomacais, ansiedade, mão suando. Então, pessoal, não vale a pena ficar observando o gráfico diário para quem é um Position. Novamente, esse ativo vem demonstrando fraqueza, né? Chegou a romper essa região aqui, o que seria um movimento bem forte, um movimento bem relevante de alta, mas devolveu tudo, então SLC3 também é um ativo que está bem próximo do meu stop dentro da posição também mais longa. Nós vimos isso também que nós estamos vendo aqui em SLC3 em Kepler.
Kepler fez o mesmo movimento, não é mesmo? Olhem aqui, como eu disse para vocês na semana passada, olhem esse movimento bizarro que Kepler fez, e todo mundo que se desesperou aqui com o movimento da semana saiu vendendo tudo e o ativo recuperou e está praticamente no seu mesmo ponto de abertura da semana anterior. Fato é, pessoal, que eu vejo com extremo otimismo, extremo bons olhos, na verdade, eu poderia até falar assim para vocês, esse movimento de Kepler. Por quê? Se o mercado, ao meu ver, tivesse que cair mais forte dentro desse ativo, teria o feito aqui, teria mantido esse candle que foi desenhado nessa semana. E não foi o que vimos. Simplesmente esse candle aqui deu uma oportunidade para quem queria comprar mais barato esse ativo, fazer a compra aqui nos R$37. E foi isso que nós vimos no mercado. O ativo cai, todo mundo que estava desesperado, chamando aqui pela mãe, vendeu o ativo, e aí aqui o dinheiro esperto, né, que queria fazer alocações com um preço mais barato dentro desse ativo, saiu fazendo compras aqui. E notem, essa semana corrobora para isso, fazendo aí um candle extremamente curto, diminuindo a volatilidade dessa semana aqui, dentro dessa semana. Fato é, pessoal, que esse movimento coloca muito plausível o rompimento desse topo aqui dos R$46 em Kepler. Fato é que é normal o ativo estar consolidado dentro desse ponto, que é a máxima aqui que nós vimos lá em 2014. Então seria desesperar o quê? O ativo romper essa região e abrir aquela simetria que nós já conversamos tanto aqui no canal em Kepler. Vejo, sim, com muito bons olhos esse ativo para os próximos dias, semanas e, quiçá, meses. Sim, 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 Kepler está bem interessante. Aqui, o único ponto crucial e bem desconfortável é que se o ativo romper, o stop estará colocado lá nos R$37,28, o que dá da zona de rompimento até o stop um longo stop de quase 20% em Kepler. Vamos falar aqui de Camil, que essa semana chegou a romper novamente a sua máxima histórica, devolvendo tudo, fazendo um candle aí de 1,42%, também aí num contexto mais lateral. É bem comum também aqui em Camil que o ativo dá uma porrada e consolida, dá uma porrada e consolida. Então, sim, pelo padrão que nós vemos aqui em Camil, nós devemos esperar o quê? Uma consolidação dentro dessa região. Também sigo aí com esse ativo sem maiores transtornos, sem maiores movimentações para a próxima semana. Ativo que deve também movimentar o meu stop na próxima semana, que é a Card System. Card System essa semana mais uma vez toca a média de 10 períodos. Eu vou mover o meu stop que estava aqui para cá em Card System. Essa semana provavelmente o meu stop foi acionado em Rossi. Eu não olhei ainda o meu home broker, mas bem provável que isso aconteceu porque o stop estava colocado, como eu falei para vocês, nos R$ 5,54. O mercado caprichosamente foi lá, cutucou essa região, chegou a cair um pouco. Eu só não lembro se o meu stop estava nos 5,54 ou abaixo dos 5,50. Uma dica, pessoal, que eu deixo para vocês também é o quê? Sempre quando o preço estiver próximo ao número redondo, coloque o seu stop abaixo do número redondo. Então aqui estava no ponto do 5,53, que era a mínima desse candle da penúltima semana. Aqui nós tínhamos o que? Um número próximo ao 5,50. Então aqui o inteligente seria colocar abaixo do 5,50. Eu não lembro se eu fiz isso, eu não lembro se eu mudei, mas provavelmente sim. Eu vou observar o home broker e converso e falo com vocês na próxima semana sobre Rossi, mas também um ativo bem embolado, bem desconfortável aqui com essa posição de compra. Falando aqui de Shu, também outro ativo que não vai para canto algum, o stop estava aqui nesse ponto. Essa semana eu vou mover meu stop para cá, deixando aí mais próximo do preço. Então é outro ativo que também eu fiz a minha compra. Eu nem lembro onde foi a compra, acho que foi nesse rompimento aqui. E o ativo não foi para canto nenhum. Então saindo aqui, vou sair aí praticamente no 0 a 0 em Shu. Vamos falar aqui por último também se eu pudesse falar de 2 ou 3 ativos que eu vejo como mais fortes nesse momento, seriam a VEG, seria a Kepler e por último a Localweb. Localweb a gente falou bastante essa semana dela.
Essa semana passada o ativo moveu aí uma valorização de 14% de alta, o que não é pouca coisa. Essa semana o ativo corrige, o que é bem comum, pessoal, depois de uma baita movimentação dessa. Todo mundo que acabou comprando aqui em cima ficou aí a semana passando apuros, né? O ativo caindo bastante. E se nós observarmos na semana, simplesmente o ativo voltou o quê? A tocar praticamente aqui a zona de topo rompido. E ele não perfura, né? Então, isso é um sinal bem importante de força da tendência. Então, seria esperado o quê? Nas próximas semanas, o ativo romper essa região aqui. Temos essa semana um sidebar marcado aqui, a barra menor dentro de uma barra maior, o que, para quem seria mais ousado aqui, mais apressado, eu diria, também teríamos um ponto de compra aí nos R$ 56,63. Eu, como sou mais conservador com as minhas alocações, para uma nova compra só lá a partir dos R$ 57,00, mas eu não vou fazer porque eu já estou com 2 posições em local web e não, nesse momento, não tenho espaço na minha carteira para colocar mais risco dentro desse ativo, mas sim, está muito bacana a local web, pessoal. Falando aqui de Sinqia, outro ativo lateral, mas sem movimentações de stop nessa semana, ainda não toca a média de 10 períodos. E por último, falando aqui de Eneva também, mais um ativo lateralizado. Notem a quantidade de ativos dentro da minha carteira que estão lateralizados nesse momento, seguindo o mesmo comportamento do próprio Ibovespa. Bom, terminamos aqui, como vocês sabem, a nossa análise dos ativos que eu tenho. Então aqui eu mostro para vocês como eu aloco o meu dinheiro e por que eu faço isso e por que eu escolho estes ativos para alocação. Nesse momento eu não tenho nenhuma venda, mas é curioso, pessoal, também os sinais de venda estão aparecendo. Então eu vou falar agora com vocês do que? Dos destaques dessa semana e vamos falar aqui de alguns ativos que estão sim dando sinais bem interessantes para a venda. Começando aqui, eu vou falar para vocês da maior movimentação que nós vimos essa semana, que foi aí a Lynx. Lynx saindo aí um monte de notícias sobre ela possivelmente ser comprada por outra empresa, né? Então, o mercado reagindo e reajustando os preços a essa expectativa. Nós temos aí uma movimentação de 34% de alta em Lynx essa semana. Ativo que estava dentro de uma tendência de baixa e aqui fritou praticamente todos os vendidos, né? Notem aqui que o ativo simplesmente estopou todos os vendidos. Então, por que, pessoal, também a gente deve ter stops curtos quando o assunto é venda? Quem não estopou aqui, olhe o desconforto que está agora, tomando aí praticamente 34% de prejuízo na cabeça. Olhando o ativo de uma forma mais ampla, eu vejo aqui Lynx, temos essa importantíssima zona de resistência, que foi tocada 1, 2, 3 vezes, e não só isso, foi a máxima de 2020, a máxima de 2019 e também aqui a máxima de 2019 nesse ponto. Ponto relevantíssimo, então nesse ponto não há sequer espaço para compras em Lynx. Nesse momento só observamos para ver se o ativo tem sim forças para continuar esse movimento e romper essa região aqui de topo, que é topo histórico também no ativo, né, pessoal? Falando aqui de JHSF, ativo que corrigiu bastante, estopou uma oposição que eu tinha minha, como eu compartilhei com vocês. Essa semana deixa um candlezinho de possível retomada da tendência de alta, candle que poderia ser verde aqui, mas notem a sombra deixada inferior, em cima da média de 10 períodos, temos sim esse candle aqui mostrando que talvez o ativo aí já fez a sua correção para retomada da tendência de alta. Por enquanto eu não vejo nada a ser feito dentro de JHSF, mas chama atenção o que? Esse candle que ainda está abaixo do topo anterior histórico. Fato é, pessoal, que no contexto de uma tendência sólida, isso não deveria ter acontecido, né? Isso não deveria ter acontecido. Fato é que o esperado seria JHSF tocar essa região aqui e segurar nesse ponto e não romper para baixo. Então deixou aí um cenário mais difícil dentro desse ativo. Vamos falar aqui de TOTUS. TOTUS, como destaque essa semana, deixa um candle que é um sidebar, que está marcado aqui. Na verdade,
preciosamente não é um sidebar, ele teve a sua máxima superada, a máxima do candle anterior, mas é um candle de contração, um candle vermelho, após um candle de alta de 11%, o ativo faz aí um candle de 3,26% de baixa, em cima do topo anterior histórico rompido. Aqui, sim, para quem busca posições dentro do ativo, seria um ponto muito interessante o rompimento dos R$ 29,38. Também está bem bonita, bem interessante a TOTOS. Stop aqui, ao meu ver, seria colocado na máxima desse candle. Um stop que, para um position, não seria um stop tão longo assim. Nós estamos falando aí do stop de 13%, não é nada de outro mundo um stop dessa magnitude. Também excelente ativo, excelente tendência de alta, TOTOS, uma das melhores empresas aí da nossa bolsa, pessoal. Falando de setups de venda, agora eu vou falar com vocês aqui de Braskem. Braskem, eu fiz um vídeo no ano passado, pessoal, falando que esse ativo havia quebrado a sua tendência de alta, e notem que de lá para cá, olhem quanto que o ativo caiu. Nós temos uma desvalorização em Braskem de quase 80% desse topo aqui, até agora uma desvalorização de 58%, em um dos ativos que era, sim, uma das queridinhas do mercado. Nós temos aqui em Braskem um importante ponto que eu vejo aqui, essa região de suporte, que está marcada aqui. O ativo volta, testa a média de 50 períodos. Eu vejo como um ponto importante para uma possível venda aqui. Seria uma venda em Braskem, uma venda com stop de quantos por cento? Um stop aí colocado de... Ué, porque não está aparecendo a barra? Teríamos um stop de 16%, para um possível ganho de quantos por cento, pessoal? Um possível ganho aí de, no mínimo, aqui traçando pela próxima suporte e resistência, nós teríamos aí um stop para um alvo de 30%. Então, uma relação risco-retorno bem interessante em Braskem. A Brasil Foods, que me estopou nesse mês, e eu comentei com vocês aqui, deixa outro candle de venda. Também notem a magnitude desse candle dessa semana, pessoal. Olhem isso. Olhem esse candle, invalidando praticamente esse candle de alta aqui. Nós temos esse candle que é um candle de 7,67% de baixa. Deixa eu colocar o volume aqui para a gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no volume. Volume. Olhem o volume desse candle. Ao meu ver, seria um ponto plausível de start de venda, só aqui, porque nós temos o quê? Nós temos esse ponto onde o ativo simplesmente consolida. Então aqui, ao meu ver, seria só plausível aqui, no rompimento que vocês estão vendo da linha dos R$ 19,81. Também chama bastante atenção para a venda a própria Brasil Foods. Vou falar agora de BTG Pactual. BTG Pactual, que também faz aquele movimento que, como eu falei para vocês em JHSF, era um movimento que não era para acontecer. Notem como esse ponto de rompimento de topo histórico deveria ser respeitado, e não é o que o ativo vem fazendo. O ativo foi aqui, só violou essa região, mas agora fecha abaixo dessa região, pessoal. Então, Banco BTG deixando também um sinal bem vendedor essa semana, o que seria startado mais força de venda caso o rompimento dos R$ 81,85. Vamos falar aqui de lojas americanas, que também deixam um sinal bem vendedor desse rompimento que foi dado aqui. Sinal de venda, chega a respeitar a média de 10 períodos. Vamos ver se o mercado respeita essa região ou se faz um movimento de queda mais forte. Notem que os ativos, mesmo os ativos em uma forte tendência de alta, vão demonstrando bastante fraqueza nesse momento, pessoal. Ativos demonstrando bastante fraqueza. Vou falar aqui de Odontoprev, que eu falei até que vem dando sinais interessantes para venda, mas o problema de Odontoprev é isso aqui, pessoal. Olhem como o ativo é louco, né? Olhem esses fiapos para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aqui é muito complicado, porque você coloca um ponto de compra ou venda aqui e o mercado stop e volta. Então, um ativo muito errático, muito ruim de ser operado, sem uma tendência definida, chicoteado para cima e para baixo. Então, não é um ativo que me interessa nesse momento, eu vou excluir da lista.
Falando de FESA, que semana passada nós falamos que sim, estava dando um sinal bem interessante para a venda, que foi aqui nesse ponto. O mercado simplesmente essa semana ativa esse sinal, deixando mais um candle bem vendedor. Notem as sombras superiores que nós temos aqui e um candle aí praticamente um martelo aí, né? Então nós temos aí também em FESA um cenário bem interessante para a venda. O que me deixa desconfortável aqui em FESA é o quê? O mercado cai já 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Então, esse é o único ponto que me deixa aí mais desconfortável dentro desse ativo. Eu vou falar para vocês agora aqui de Marfrig que tenta romper essa região aqui, não consegue, já tentou uma vez, agora tenta novamente. Também, pessoal, um sinal bem interessante aqui em Marfrig, no rompimento aí dos R$16 e quantos centavos? E 35 centavos. Também aí, bem bacana esse rompimento aí que pode acontecer em Marfrig, também é outro ativo bem errático. Temos também outras regiões importantes aqui de resistência, então, sei lá, é um ativo que não me inspira tanto desejo de compra, mas esse sinal deixado essa semana é sim um sinal bem interessante. Suzano, pessoal, Suzano subindo forte, essa semana sobe aí 9%, uma alta já engatada de 1, 2, 3, 4, 5 semanas, uma alta de quantos por cento? Uma alta aí de 39%, toca novamente, basicamente, quase essa região aqui de resistência histórica, que nós podemos marcar aqui. Então aqui é um ponto bem complicado também para novas compras dentro de Suzano, mas chama a atenção a força desse ativo. Só notem que, olhem outra observação a ser feita, quando o ativo está em queda, nós temos o quê? Volume, aqui ó, uma máxima de volume, certo? O ativo faz uma baita movimentação de alta e o volume não confirma isso, então um sinal também que não corrobora com a tendência do ativo, mas vamos ver se ele tem força aí para romper a região lá dos R$50. Falando agora com vocês de Banco Inter, essa semana deixa um candle bem vendedor também. Deixa eu dar uma olhada aqui, colocar aqui a banda de Bollinger. Banda de Bollinger, vamos ver aqui. Olhem lá, pessoal. Banco Inter, olhem esse sinal. Nós temos aqui, após o ativo subir praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, eu falei bastante para vocês que nesse momento não via compra. Nós temos o ativo praticamente tocando quase o seu topo histórico anterior. Essa semana deixa um candle que toca a banda superior de Bollinger e deixa esse candle extremamente vendedor. Então, sim, por esse sinal, nós devemos esperar uma correção mais forte aí em Banco Inter. Se eu tivesse comprado nesse ponto, nesse candle, ou mesmo nesse candle aqui, eu colocaria o meu stop na mínima desse candle vermelho dessa semana. O sinal é bem vendedor deixado por Banco Inter esta semana. Falando de Trisul, nada demais, o ativo volta para bater aqui a média de 50 períodos, corrigindo, não vejo nada a ser feito. E por último, vamos falar aqui de Log, pessoal. Log eu bati também bastante na tecla com vocês que após o rompimento, quem não havia comprado aqui no rompimento, esse ponto aqui não era um ponto de compra ideal e todo mundo que comprou aqui amargou também essa baita desvalorização dessa semana. Então olhem lá o ativo caindo 9%. 9% essa semana. É um ativo que não respeita também aqui o topo que foi rompido, fechando abaixo, o que traz aí um cunho mais baixista para o ativo. Porém, se na próxima semana o ativo mostrar forças para voltar aqui para cima, chamará bastante atenção, porque nós teríamos a configuração do famoso pullback aqui, pessoal. Então, notem que o ativo rompe o topo histórico. Todo mundo que viu isso aqui desesperado por uma compra e saiu comprando aqui, agora é estopado. E o mercado limpa essas pessoas mais desesperadas, volta fazendo pullback e aqui se voltar a subir todo mundo que acabou comprando desesperado aqui, provavelmente não voltará para o ativo. Então, ponto interessante para Log agora se torna lá nos R$40,28. Falando em correções essa semana, nós batemos muito aqui na semana passada que eu falei para vocês da DIA, que desenhava uma correção mais forte, essa semana cai 3%, abrindo de fato a simetria lá dos R$7,90.
96 centavos. Então notem, pessoal, que essa semana nós temos mais sinais baixistas, mais sinais vendedores do que propriamente sinais de alta. De destaque para a compra, eu chamaria a atenção essa semana de que eu poderia falar aqui de Marfrig, eu poderia falar do que mais? De só, né? Dos destaques são só esses. Só apenas a Marfrig fez um movimento digno de uma possível compra. Agora, na ponta da venda, nós temos aqui a própria Braskem, nós temos Brasil Foods, nós temos a própria Direcional, mas o ponto de venda já passou, ao meu ver. Qual mais ativo? E Banco Inter, né? Esses ativos chamam bastante a atenção para a venda. Então, sim, o mercado dando sinais aí bem vendedores essa semana. Isso corrobora, olhando os ativos mais líquidos, olhem aqui os bancos, pessoal. Olhem os bancos. Nós temos aqui Bradesco passando para baixo da média de 10 períodos, fazendo aqui essa marcação de topo. O esperado, como eu falei para vocês, é o cumprimento dessa simetria, jogando o preço lá para os R$16. Itaú também voltando para baixo dessa região de consolidação. Então, isso daqui não é mais uma região de consolidação. E o mercado aqui voltando para isso que foi consolidação anterior. Também não vale mais. Nós podemos ver esse cenário como o quê? Um topo anterior abaixo do topo prévio. Então, notem aqui o mercado fazendo aí sim um baita de um desenho aí de um pivôzão de baixa em Itaú. Pivô que na verdade já rolou aqui, né? Ó. Nós temos o quê? Deixa eu ampliar o gráfico aqui para vocês. Em Itaú nós tivemos o quê, pessoal? Nós tivemos aqui o mercado marcando esse topo, que foi um topo abaixo do topo anterior, fazendo aí baita movimento de queda. Esse seria um novo topo abaixo do topo anterior, que projetaria os preços aí novamente para os R$20 em Itaú. R$20 em Itaú. Sim, sim. Aqui nós temos uma importante região de suporte, que é a marca dos R$20, R$21. É um preço que o mercado deve sim defender novamente dentro desse ativo. Observando aqui Banco do Brasil, nós temos também um cenário bem baixista. Vamos falar aqui de Ambev. Ambev essa semana, mais uma semana de queda. Vai também desenhando um cenário bem baixista em Ambev. Cielo consolidada, nada demais a ser feito. E como destaque, acho que dos destaques vale só a pena citar aqui a Vale, que demonstra bastante força, respeitando o seu topo anterior rompido, fazendo aqui um inside bar. Nessa semana nós temos aqui um inside bar essa semana. Para pessoas que gostam desse tipo de ativo, seria bem interessante uma compra aqui em Vale, um rompimento dessa região. É um rompimento de topo histórico com um stop bem pequeno, pessoal. Então nós temos aqui um stop em Vale que seria um stop de quantos por cento? Um stop aí de 5% para uma movimentação de topo histórico. Então sim, Vale é sim também um dos ativos mais interessantes dessa semana. E a Cogna? Vamos ver aqui o que aconteceu com a Cogna essa semana. Semana também de baixa. Ativo testa e fecha abaixo da média de 10 períodos. Temos novamente o alinhamento das duas médias em Cogna. Chama atenção só o volume, que não acompanha esse movimento. Volume caindo. Então, note aqui, queda do volume. O que deveria ser um volume maior aqui nesse movimento de baixa em Cogna, mas também um ativo aí em uma brutal tendência de baixa. Perguntando para qualquer pessoa, olhem aqui esse ativo. Qual a direção, pessoal, dos preços? Para onde os preços estão apontando? Vamos olhar aqui. Deixa eu apagar aqui. O preço está apontando para cima ou o preço está apontando para baixo? Claro que para baixo, né? Então, ao meu ver, dentro desse ativo, o mais interessante seria buscar aí trades na ponta vendedora do que na ponta compradora. Bom, acho que é isso, destaque. Essa semana, um destaque bem bacana aqui, a CSN buscando novamente o seu topinho aqui nos R$15, como nós falamos. Dentro do gráfico diário, girando aí um lucro bem bacana ao longo de toda essa tendência de alta que o ativo marca desde esse rompimento aqui. Aí o importante também de fazer operações no gráfico mais curto, como eu mostrei para vocês lá naquele backtest. Mesma coisa aí em PetroRio, pessoal. Bom, então é isso. Falamos bastante aqui hoje, falamos de diversos ativos, diversos papéis, falamos aí também dos BDRs, falamos aí de backtest.
acho que deu para ser um vídeo bem completo, né, pessoal? Então, novamente, eu peço para você que está assistindo aí, não se esqueça de seguir aqui nosso canal e também deixar o like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço para todos vocês e nos vemos na próxima semana com o nosso vídeo da nossa aula, do nosso curso de análise técnica, que será no próximo sábado, na verdade. Então é isso, no próximo sábado temos o nosso próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês, muito obrigado mais uma vez e até mais!